Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. Está na hora de saber o que anda acontecendo com o clima e principalmente como esse clima está influenciando o desenvolvimento das lavouras, daquelas lavouras que ainda estão no campo. A gente vai convidar a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, para acionar o CropView e mostrar para a gente o que anda acontecendo com o trigo, principalmente, e também com o milho de segunda safra lá no Paraná. Trigo no Rio Grande do Sul, milho segunda safra no Paraná. O trigo, a gente tem ouvido relatos de produtores muito preocupados com um atraso, né, no avanço aí do plantio em função do excesso de chuva lá no Rio Grande do Sul. A Emater divulgou recentemente no seu último boletim de acompanhamento de safra que a evolução do plantio está muito lenta por lá em função desse excesso de chuva. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o boletim, até agora, ou até o último dia 5, foram plantados aí 8% apenas da área projetada. No ano passado, que já teve problema também de atraso no plantio, esse índice era de 24%. E em anos normais ou anos tradicionais aí, varia de 35% a 40%. Na média dos últimos anos, ou seja, está bem atrasado realmente o plantio e isso é em função da chuva. Vamos então perguntar para a Cristina se faz sentido essa informação e o que o CropView tem visto aí, Cristina, para a cultura do trigo. Seja bem-vinda, muito bom dia para você. Muito bom dia, Alex, muito bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí. Realmente, eu escolhi o município de Santa Rosa, né? Porque as notícias é que as chuvas estão atrapalhando bastante o plantio. Então, Santa Rosa está aqui no mapa, fica no noroeste do Rio Grande do Sul. Escolhi esse município para a gente dar uma olhada nas chuvas que têm acontecido por lá e para ver como é que isso pode estar afetando e se elas vão continuar ou se elas vão diminuir de acordo com a previsão. Muito bem. E o que está mostrando, Cristina? Realmente as chuvas têm sido um problema por lá? Tem sim. Eu fiz aqui uma simulação de plantio em 10/6, eu fiz uma em 30/5 e em 10/6. E eu acho que o 10/6 vai dar para a gente ver melhor, principalmente aqui no balanço hídrico, como é que vinha acontecendo as chuvas. Olha lá, está aí na tela para vocês. Vem realmente de bastante chuva, né? Isso mostra então, né, Cristina, aqui a gente vê um pico de chuva muito elevado, muito acima da média aqui, né, que realmente eles estão tendo esse problema de interrupção de plantio mesmo. Mas dá para ver também que esse volume de chuvas tende a cair e pode até beneficiar ou alavancar o plantio a partir de agora, Cristina? Segundo o que a previsão está mostrando, eu acho que as notícias são boas. Se as previsões se confirmarem, as notícias são boas, porque as chuvas parece que vão ceder. A primeira linha, essa linha verde, a data atual, né, esse decêndio que começa agora, eu fiz um plantio em 10/6, então você vê que parece que está no final desse pico de chuva, está aqui, né, está com um excedente de 150 milímetros contra uma média, um excedente médio de 31 milímetros. Mas essa chuva está cedendo e as previsões estão indicando que vai entrar num período de normalidade. E eu acredito que o plantio vai ter sucesso, vão conseguir plantar tudo que precisa ser plantado até o final da janela. Inclusive tem mais chuva do que tradicionalmente nesse arranque aí da cultura, né, Cristina? Sem dúvida. Eu não sei exatamente quando abre a janela, mas eu acredito que mês de maio já abre. Você vê que esse pico enorme, ele aconteceu durante o mês de maio, né, que deve ter inviabilizado de fato o plantio. As notícias que a gente ouve, você mesmo falou, foram 8% só do estado plantado. Nós estamos olhando para um único município, mas com um excedente, no pico aqui, nós estamos com um excedente de 243 milímetros. E nós não estamos falando de precipitação, nós estamos falando de balanço hídrico, né? É muita chuva, hein? É muita chuva, né? Mas como é que, se essa tendência se comportar, Cristina, isso é bom para a cultura? O que o CropView está mostrando aí, as condições
em termos Olha, de sem condições? dúvida. Eu vou pegar aqui a previsão não mostra chuva nos próximos dias. Você vê que, embora tenha uma temperatura menor, né, que estava previsto aqui para hoje, 4 graus, a partir de amanhã a temperatura já começa a subir, tá falando aqui para 9, 11 graus, segundo a previsão aqui do INPE, do CPTEC, mas chuva, você pode ver que está zerado, ó, 15 dias sem chuva, é o que a previsão está mostrando. O que pode dar uma alavancada aí no plantio, né? Sem Nesses dúvida, o que vai 15 favorecer dias. o plantio, porque se a gente pegar aqui, nós estamos aqui, ele até está registrando, ele registra chuva a cada 10 dias, né? Então a gente vê aqui 12 milímetros, 0 milímetros nos próximos 10 dias, e na sequência 12, 18, que dá um excedente, eu imagino até porque o solo deve estar encharcado, mas eu penso que deve ter uma folga significativa para que o plantio seja realizado. Muito bem, então tem uma janela importante nos próximos 10 dias, inclusive, né? Para deslanchar esse plantio. Depois as chuvas voltam, mas aparentemente dentro da normalidade, o que dá uma condição favorável para a produção, né, Cristina? Sem dúvida, né? Vamos torcer para essa meteorologia estar certa, né? Vamos torcer para exatamente, para essa meteorologia aí acertar dessa vez. Muito bom. Apesar dessa preocupação, quem ainda não plantou pode ter condições aí favoráveis para o plantio do trigo a partir agora do dia 10. Foi a data que a Cristina colocou para a gente e mostrou ali. Mas e o milho, Cristina? Milho que já está plantado e já no caso do Paraná está começando aí a colheita. Como é que está a situação, hein? Vamos lá, vamos escolher uma cidade aqui. Vamos falar de Cascavel? Pode ser. Então vamos ver. Vamos colocar aqui, vou escolher um plantio em 25 de fevereiro, que deve estar, vamos olhar, vamos trazer a tela aqui, ó, que estaria com a colheita até o final do mês, né, até o comecinho de julho, né? E olha só, também veio de um período de bastante chuva, mas a produtividade em decorrência do clima parece que está muito boa. Nós estamos falando de 99% de produtividade. Quem não vai gostar muito de saber disso é o produtor que está preocupado com o preço, né, Cristina? Preço lá embaixo do milho, uma oferta tão grande assim pode realmente dar uma pressionada aí na situação. Mas, enfim, é importante porque também tendo uma boa produtividade, ele consegue diluir os custos de produção, enfim, consegue pelo menos tentar garantir uma margem de renda aí para a produção dele, né? Sem dúvida, mas nós estamos falando de uma região só, né? Eu acho que para a gente dar esse parecer, teríamos que fazer uma análise geral do estado, de toda a produtividade, e aí tem toda a conversa de Argentina, né? Então, assim, não dá para negar que as chuvas esse ano elas foram maiores e se estenderam. Olha, né? mas vou te passar uma informação do último boletim do DERAL, que foi no último dia 5 de junho. Do 100% de área plantada, tem 1% colhido no estado, 1% apenas em condição ruim, 6% em condição média e 93% em boa condição, Cristina. Ou seja, o estado vai produzir sim uma bela safra, pelo menos são as expectativas ou as estimativas aí do DERAL. Pois por aqui também está indicando que a produtividade em função do clima está excelente, né? Realmente torcer pelos preços, né? É isso aí. Vamos ver o balanço hídrico Vamos ver. do milho, Aqui, como é que tá? Primeira barra, data de plantio, né? O milho que foi plantado finalzinho de fevereiro, esse ensaio que nós estamos fazendo, com uma previsão de colheita para a primeira semana de julho. Nós estamos aqui nessa barra do meio, uma barra verde, ainda mostrando uma chuva meio que normal, a média dos últimos 10 anos, 32 milímetros de excedente e um excedente de 37. Nesse momento, picos, né? Nós temos ainda um pico previsto de excedente aqui, ó, de mais chuva, com excedente de 62 milímetros aqui, contra 25. Ainda parece que a chuva continua por lá um pouco, devendo arrefecer só mais para o final do mês mesmo. Essa é a previsão.
Puxa vida, o que aparentemente é uma boa condição aí para o milho, né? E a gente viu aí como é que o milho está respondendo aí a essa situação, né? 98% aí de alcance, né? De produtividade, do potencial produtivo atingido. É muito bom isso, hein, Cristina? É muito bom. Você vê que a chuva ela cede exatamente no período de maturação, onde o milho realmente precisa secar, né? Precisa ficar pronto para a colheita. E é nesse exato momento a chuva dá essa trégua. Então tudo parece que está favorecendo muito. Esse levantamento é lá para Cascavel, né? Cascavel. Cascavel, no Paraná. No Paraná. E o que vai acontecer com o clima nos próximos dias? O que está mostrando aí? Olha, nos próximos dias aqui até não tem chuva prevista. Não tem mesmo. Não tem. Uma quedinha de temperatura, nada muito significativo também, enfim. 4 graus também. Nós estamos aí com esse alerta de geada, né? De todos os ensaios que eu fiz aqui no CropView, a temperatura menor que eu enxerguei foi para a região de Ponta Grossa, que chegaria a 2 graus entre hoje e amanhã. Uhum. Aparentemente é uma situação em que o milho ainda consegue resistir aí, né, Cristina? Apesar de ser baixa a temperatura, mas não chega a ser um problema para o milho, será? Eu não saberia dizer. A temperatura, a geada quando ela acontece, ela é muito particularizada, né? Ela não é uma coisa que ela acontece a nível municipal, né? Ela é de propriedade para propriedade, então ela pode vir mais intensa em algum lugar e pode prejudicar, em outros não, né? Com essa quantidade de umidade que a gente está aí, essas chuvas. Enfim, vai depender muito de cada lugar e de como vem em cada lugar, né? A previsão da geada, de forma geral, ela não condiz muito com o que de fato acontece na realidade. Mas você aí no CropView não recebeu nenhum alerta de geada, né, para o milho? Não recebi. É fato que aqui, para nós recebermos alerta, a gente teria que ter algum acompanhamento de uma data de plantio. Né? Então pode ser que eu não tenha aqui registrado nenhum plantio num lugar que vá ter geada. Então eu não tenha conseguido perceber. Mas assim, de forma geral, não recebi nenhum. Tem sim registro de temperaturas bem menores, né? Falando até de 2 graus, como eu te falei que eu consegui ver essa previsão para Ponta Grossa. Mas a geada eu realmente não vi nenhum alerta aqui. E pode ser que eu não tenha nenhum registro de plantação nos lugares onde podem acontecer. Tomara que não venha mesmo e que esse potencial produtivo seja alcançado realmente. 98% lá em Cascavel é um belo potencial produtivo, é uma bela produção. É quase uma safra perfeita, hein, Cristina? É quase uma safra perfeita, falando em termos de clima, né, Alexandre? Sim. Pode ter, enfim, pressões de praga, outras coisas que nós não registramos aqui. Em função do clima, parece que foi tudo realmente muito bom. Choveu na hora certa, nos momentos que a planta precisava, enfim, tudo dentro das expectativas. Vamos torcer para que realmente se confirme isso na hora da colheita. Cristina, dá para fazer simulações aí? A gente mostrou hoje o trigo pela primeira vez, a gente já vem fazendo do milho, dá para acompanhar também a soja, enfim. Quem quiser saber mais informações, quem quiser fazer essas simulações, como tem que agir, Cristina? É só entrar no site, está muito simples, é o www.cropview.com.br. Você vai no Experimente, está lá liberado, 30 dias gratuito. Você vai enxergar, nessa versão gratuita, você consegue enxergar até um ano, o que aconteceu o ano passado, simular o plantio do ano passado, ver a resposta do sistema com o plantio que você realmente teve na sua lavoura, e pode simular a plantação em curso, ou ainda fazer uma simulação para a próxima safra verão. Nós temos aqui uma tendência climática de 180 dias, enviada pelo INPE, pelo CPTEC, e ele dá um norte de como que o clima pretende se comportar para a próxima safra. E aí tem lá todos os pacotes de assinatura. Em sendo um assinante, você consegue ver os dados históricos de produtividade em função de clima de até 20 anos, né? Até desde o ano 2000 nós temos esses registros. Então você pode olhar como é que a safra se comportou na sua região. E você pode colocar, tem as culturas para escolher, que é soja, milho, trigo.
E o café nós não temos muitas variedades, né? Nós temos um café padrão, mas dá para ter uma noção de comportamento de clima. E olhar o balanço hídrico para ver, não só escolher aí sempre a melhor janela para você conseguir plantar, e como é que as tendências do clima vão apontando, e mesmo se o balanço hídrico estiver ideal e o zoneamento estiver aberto, como é que o clima está prometendo se comportar na sequência. Muito bom. E você tem a possibilidade também de fazer uma coisa personalizada. Basta você ter aí as informações da sua propriedade, mandar lá para a Cristina, ela alinha essas informações da sua propriedade e tem aí uma informação da propriedade dele, não é isso, Cristina? Tem essa possibilidade também, né? Tem sim. A gente sabe que as previsões e os dados observados, eles são médios por município. Então, para cada propriedade, se você tem um pluviômetro ou uma estação meteorológica e tem essa coleta de dados, pode até ter talhão por talhão. É possível de inserir esses dados no CropView. Aí o balanço hídrico ele fica muito particularizado e, sem dúvida, a resposta de produtividade vai ser bastante precisa. Muito legal. Cristina, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta com mais uma região produtora pelo Brasil afora para saber como anda essa safra no Brasil, essa safra de grãos pelo Brasil afora, tá certo? Combinado. Bom final de semana para você e para todo mundo. Obrigado. Um abraço. Um abraço para você. Tá, então a Cristina Queiroz da Rural Tecnologia mostrando para a gente a ferramenta CropView e mostrando que realmente o clima tem impactado negativo ou positivamente, depende aí do momento, mas no caso do trigo, realmente trouxe aí uma perspectiva de atraso no plantio, mas a Cristina mostrou que a partir de agora a situação se altera e o plantio, pelo menos nos próximos 10 dias, vai ser favorecido por um clima mais seco no Rio Grande do Sul, o que pode dar uma guinada aí nesse ritmo de plantio do trigo lá no Rio Grande do Sul. No caso do Paraná, o milho já quase pronto para ser colhido e a gente tem até o momento um potencial muito interessante de produção para o milho de segunda safra lá no oeste do Paraná. A gente falou especificamente do caso de Cascavel. Aparentemente, chuva certa, na hora certa, na quantidade certa, tem garantido aí uma produtividade, um potencial produtivo para as lavouras de 98%. Obviamente, essa é uma relação entre a variedade, o solo, o clima daquela região e ainda não tem a interferência aí de problemas com pragas e doenças. Obviamente que se na sua região teve problemas mais severos de pragas e doenças, daí essa conta muda um pouquinho. De qualquer forma, comparando com o clima, a situação é bem positiva sim para a produção no oeste lá do Paraná, tá certo?